E volto nesta manhã a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Nós leremos o versículo de número 18. Abra comigo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Estas palavras, esta declaração do Senhor Jesus Cristo: e também eu te digo, dizendo a Pedro e aos discípulos, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O título deste sermão nesta manhã é a vitória final da igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós fazemos uma pequena pausa em nossa meditação sobre a doutrina do Espírito Santo para tomar esta oportunidade singular de um primeiro domingo do ano para lidar com a igreja e contemplarmos o novo ano que se abre diante de nós para a igreja do Senhor Jesus Cristo, coisas pelas quais nós devemos atravessar, coisas que não podemos antecipar, mas certas verdades que são eternas e permanentes a respeito da igreja. A igreja permanente do Senhor, a igreja salva, edificada por Cristo, sobre a rocha que é o Salvador, em um mundo transitório, um mundo mutável e passageiro. Nós queremos pensar um pouco nesta manhã do primeiro domingo de 2020, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a vitória final da igreja do Senhor Jesus Cristo e a extensão desta vitória no mundo e para a eternidade. E considerar este assunto, queridos amigos, nos dá perspectiva espiritual como igreja. Nós queremos olhar para um novo ano. E todo novo início de ano nos fala sobre uma jornada em direção ao céu, não é? Nós estamos seguindo em frente. E este novo ano, certamente o início, aponta para o início da era eterna. São marcos históricos que falam à nossa consciência. O final de um ano, de que este mundo, esta história, chegará ao final um dia. E o marco de o início de um novo ano, apontando para a eternidade. Nós queremos pensar sobre a igreja do Senhor Jesus, que permanece para sempre. Mas antes de iniciar com este tópico, eu preciso, por necessidade, fazer algumas considerações e explicar um ponto muito importante aqui neste versículo de número 18. E eu tenho certeza que você entende isto, que nestas declarações aqui do Senhor Jesus Cristo, dirigido em particular a Pedro, o Senhor Jesus Cristo não está estabelecendo o apóstolo Pedro como a rocha ou fundamento sobre o qual o Senhor Jesus Cristo haveria de construir a superestrutura da sua igreja. De maneira alguma, queridos amigos, de maneira alguma. Pedro não é a base sobre a qual Cristo construiria a sua igreja, mas é importante nós tocarmos inicialmente neste versículo da palavra de Deus. Versículo de número 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? No versículo de número 17, Jesus respondendo, na verdade, todo o argumento começa neste capítulo, mas no versículo de número 15, disse Jesus aos seus discípulos: e vós, apóstolos, quem dizeis vós que eu sou? E Pedro dá um passo adiante, representando os apóstolos, e ele traz esta profunda e gloriosa declaração no versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro, e no versículo 18, tendo dito que Pedro foi inspirado pelo Espírito, no versículo 18 ele declara: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta tua declaração do versículo 16, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está uma verdade profunda. É uma ideia bastante absurda da Igreja Católica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa. A ideia e o ensino de que Pedro é a fundação e o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o pior tipo de exegese possível a ser lançada sobre a palavra de Deus, afirmar que Pedro, entre todos os homens, seria o fundamento sobre o qual Cristo construiria a sua gloriosa, eterna igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. É claro que Cristo não está dizendo que Pedro seria a rocha, o fundamento sobre o qual seria construído a igreja. Há um jogo de palavras aqui nesta declaração do Salvador, e é um jogo de palavra muito fácil de compreender, de perceber. O Senhor Jesus Cristo está usando o nome de Pedro, e Pedro no grego significa pedrinha, pedregulho, uma pequena parte de pedra.
E ele está usando o nome de Pedro, que significa isso, para contrastar com a mesma palavra que ele utiliza no versículo 18, que é a palavra pedra ou rocha. Observe. E também eu te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, e aqui está uma outra palavra, edificarei a minha igreja. Você percebe? Ele está contrastando o nome de Pedro, que é uma pequena pedra, um fragmento de pedra, com uma imensa rocha sobre a qual ele irá construir e estabelecer a sua igreja. Os tradutores, eles utilizam a palavra pedra, mas a palavra correta deveria ser rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Nós sabemos que é sobre a rocha, porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus utiliza esse termo rocha, sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E você se recorda que estas palavras foram declaradas ao final do Sermão do Monte, e esta rocha é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, diz o Salvador em Mateus 7, que ouve estas minhas palavras do Sermão do Monte e as põe em prática, compará-lo-ei a um homem que constrói a sua vida sobre a minha palavra, que constrói a sua casa sobre a rocha. E esta é a mesma ideia. As palavras de Pedro e não Pedro são ou é esta rocha. E que palavras são essas? A declaração que Pedro deu de que Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo, Ele próprio irá construir a sua igreja, não sobre Pedro, mas sobre a declaração de verdade proclamada por Pedro. Esta é a rocha, a pessoa de Cristo, o ensino do Salvador. A rocha no Novo Testamento é Cristo e o seu ensino. Tu és, Pedro, um fragmento de pedra, mas sobre esta imensa rocha que tu declaraste, esta imensa verdade permanente, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Observe, querido amigo, é um grande privilégio para Pedro que o Senhor tenha mudado o seu nome de Cefas, volátil, inconstante, sem controle, Pedro, para pedra, uma pessoa firme. E esta foi uma obra do Espírito na vida de Pedro. Por isso Cristo ter mudado: desde agora te chamarás Pedro e não mais Cefas. E isso para simbolizar a transformação da vida de Pedro, de uma pessoa instável para um apóstolo fiel e confiável. Mas ainda assim, Pedro é apenas uma pedrinha em comparação com a magnífica rocha que deve ser a fundação e o fundamento da igreja. Cristo é a fundação da igreja, porque Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, aquela pedra que nas casas da antiguidade era colocada no canto da casa, e todas as demais pedras eram formadas em relação àquele ângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele é a pedra que designa, que traz o ângulo correto para o edifício da igreja. É a partir de Cristo que a igreja recebe o seu ângulo de edificação. Ele é a rocha, a sua vida, Ele como Deus encarnado e o seu ensino. E é sobre esta verdade que a igreja de Cristo foi edificada, foi construída. Cristo é a fundação, é claro que Ele é. Porque foi Cristo e não Pedro que morreu na cruz do Calvário pelos pecados de toda a igreja. Foi o seu sangue que purificou a igreja. Foi o seu lado simbolicamente aberto quando foi perfurado os seus rins por uma lança na cruz do Calvário, que ali jorrou água para a purificação dos pecados da sua igreja e sangue para a remissão da culpa. Ele é a base sobre a qual a igreja redimida, pessoas redimidas, seriam construídas, o corpo de Cristo Jesus. Ele é a rocha. Se Ele não tivesse tomado sobre si os nossos pecados, como Deus que se fez homem, como substituto, não haveria uma igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Uma justiça, uma retidão eterna, uma vida entregue. Sem Ele, queridos amigos, sem a sua vida e a sua retidão, não poderia haver vida em nossas almas, não poderia existir a igreja do Senhor Jesus Cristo em uma época. E é a sua vida perfeita, isto é, seus méritos e o seu sacrifício substitutivo, que é a fundação da igreja. E eu devo explicar isso o mais claro possível logo no início de nossa consideração. A ideia absurda
nécia, soberba, infantil da Igreja Católica Romana para tentar estabelecer algo que não está ensinado na palavra de Deus. A ideia é que deve existir um papado, não é? E de alguma maneira este papado deve estar ligado a Pedro, sendo considerado o primeiro dos papas, a quem foi dada autoridade sobre quem seria construída a igreja. Uma ideia prepóstura, completamente fora da palavra de Deus. O Papa como cabeça da igreja, o representante de Cristo na terra, como autoridade soberana, de maneira alguma. Isso é um ensino absurdo, que não encontra qualquer base em nenhum lugar do Novo Testamento. Todo este ensino sobre o papado está fundado nesta visão equivocada de que Cristo deu a Pedro a autoridade que sobre Pedro, entre todas as pessoas, falho, pecador como nós, um homem mortal, um homem que precisou morrer e precisou ser ressuscitado um dia, que sobre um homem pecador, nascido em pecado, tão falho como Pedro e como nós, Deus eterno haveria de construir a sua igreja em cima de um homem como ele, um pecador. Que ideia absurda. Eu preciso lidar com isso antes de passarmos para a segunda parte do versículo 18, que é realmente o nosso foco. Versículo de número 18, então. Estas palavras do Salvador: portanto eu te digo, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta tua declaração, do versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, disse Pedro a Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavras, não é? Que figura! E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Volte a sua mente agora para a igreja declarada por Cristo aqui. Ele está dizendo que porque a sua igreja será construída com fundamentos sólidos para dentro desta rocha, esta verdade que é o próprio Salvador e a sua mensagem, este edifício nunca cairá, e as portas do inferno, os portões do inferno não poderão prevalecer, manter-se firme contra a igreja até o final. Os portões do inferno, que termo interessante, não é verdade? Que termo? Portões do inferno são portões imensos e gigantescos, sólidos e pesados, como os portões de uma cidade na antiguidade, aquelas imensas cidades com seus muros colossais e um portão de madeira coberto com ferro, difícil de ser aberto, só podendo ser aberto por homens com cavalos puxando com toda força os portões, as portas do inferno. Estas são as portas do inferno, como as portas de uma cidade bem guardada, onde todo o povo está guardado ali dentro. As portas do inferno, portas, o ponto de entrada para dentro do inferno, como os portões daquelas imensas cidades da antiguidade, os grandes portões através dos quais as tropas saem para a guerra. E este é o significado, a porta de entrada no inferno e os portões pelos quais Satanás, assim por dizer, e os seus demônios saem para destruir, para tentar, para manter pessoas no pecado, para a sua guerra contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra o corpo de Cristo, os portões imensos do abismo, assim por dizer, contra a igreja, contra a mensagem da verdade, contra os crentes em Jesus Cristo, de onde simbolicamente saem os exércitos do maligno, espalhado pelo mundo inteiro, com suas estratégias de guerra e de destruição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É chamado aqui de os portões do inferno, no Salmo de número 7, de os portões da morte. E esta ideia, queridos amigos, que há a igreja do Senhor neste mundo, em toda parte, em todos os tempos, até o final, e que as portas, esses portões imensos do inferno, não poderão permanecer fechados, não poderão prevalecer contra a investida, contra o ataque da igreja. Estas portas, estes portões, por mais imenso, por mais resistente que sejam, pelo poder do engano, pelo poder da mentira, o poder de Satanás e seus anjos, essas portas que mantêm pessoas no inferno, elas não podem resistir contra a investida da igreja, e a igreja seguirá investindo pela proclamação do Evangelho contra estas portas, e abrindo ela e tirando pessoas do inferno, assim por dizer, pela proclamação do Evangelho da graça redentora. Nós vivemos, irmãos, em um contexto de combate, um combate por almas. Nós não vivemos em um resort
E aqui neste mundo, enquanto nós estivermos nesta jornada para a eternidade, são as portas do inferno resistindo à igreja, e a igreja seguindo em frente, tirando pessoas de lá de dentro para Cristo, para a liberdade dos filhos de Deus, com o evangelho da graça redentora, um povo unido, o baluarte da verdade, a coluna da verdade, e o exército do Senhor ganhando campo e ganhando terreno, combatendo pela verdade, alcançando almas. E estas portas imensas não podem permanecer fechadas, prevalecerem contra o evangelho da graça redentora, contra a igreja que porta e que proclama o evangelho. Estas portas que mantêm pessoas ali presas não podem prevalecer, diz o Salvador. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, elas não prevalecerão. E milhares de homens e mulheres condenados ao inferno são resgatados dali dia após dia, desde sempre e até o final. Essas portas, queridos amigos, elas não podem prevalecer, elas não podem permanecer fechadas continuamente. E essa é a ilustração contida nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a rocha inabalável sobre a qual a superestrutura da igreja é construída. A pessoa de Cristo e a igreja, o povo do Senhor, feito de homens e mulheres salvos. Eu não me refiro aqui a uma instituição de prédios, de sínodos, de seminários, de capelas, mas a igreja de pessoas, de homens e mulheres que saem, que proclamam o evangelho, que adoram o Senhor. Sim, os prédios podem cair, podem ser demolidos por um governo comunista ou ateu, mas a igreja do Senhor permanece para sempre, e ela segue investindo contra o inferno e ganhando almas. Mesmo hoje em países onde o cristianismo é proibido por legislações e missionários não podem entrar ali, a palavra de Deus permanece viva e a igreja segue em frente, em lugares frios, em desertos, em todos os lugares, levando o evangelho. E o Senhor garantirá que irá abençoar o seu povo, e a igreja irá avançar, aumentar e se espalhar, o maior império sobre a face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Impérios históricos se tornaram reminiscências arqueológicas, toda a sua história está em pedras e no papel, mas a igreja de Cristo permanece viva como o maior de todos os impérios, e as portas do inferno em nenhuma geração poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas portas do inferno, elas representam aqui certamente Satanás e os seus anjos, e representam as formas pelas quais o diabo ataca a verdade, a igreja e pessoas do povo de Deus em particular. São várias estas formas de ataque pelas quais as portas do inferno tentam manter pessoas trancadas na escuridão da ignorância. Há hoje, por exemplo, e sempre houve perseguição física, não é? Contra o povo de Deus. Em toda parte do mundo, esta é uma maneira como estas portas do inferno tentam prevalecer contra a igreja. Sempre houve perseguição contra o povo de Deus. Perseguição pela espada, pela tortura. E Satanás, ao longo da história, tem movido reis, imperadores, tem movido sacerdotes da impiedade e faraós para lutar e combater e destruir a sua igreja visível, para matar e arrasar. E nós lemos nos anais da história do primeiro século, da Idade Média, após a Reforma, a imensa quantidade de mártires na igreja do Senhor Jesus Cristo, a quantidade gigantesca de homens e mulheres arrastados, triturados, afogados, torturados pela fé no Salvador. Irmãos e irmãs que foram arrastados e lançados em coliseus, vestidos de uma maneira patética em pele de ovelha, para serem lançados dentro de coliseus onde há leões, as pessoas rirem, darem gargalhadas. Homens que foram incendiados como tochas vivas para iluminar a procissão idólatra e pagã dos imperadores. Pessoas que foram submergidas e afogadas porque criam no batismo somente de crentes em Jesus Cristo. A igreja católica, você visita hoje Madrid, por exemplo, e você encontre lá, para pasmar, um museu da Inquisição, com todos os instrumentos criados pela mente de padres e bispos e papas para torturar o corpo de crentes em Jesus Cristo. Centenas e milhares de pessoas torturadas. Está ali para você ver. E você observa as portas do inferno, as portas de religiões pagãs, como a espiritualidade, o catolicismo romano e tantas outras, utilizando de espada. E nós sabemos como estas coisas têm sido usadas contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Satanás sempre usou este meio, queridos amigos, e ainda hoje em nossa geração, mesmo agora, há um grande número de crentes
que já foram mortos na Síria, no Egito, no Paquistão, no Iraque, no norte da Coreia, na Nigéria, no Sudão, tantos e tantos países, na China, nas regiões comunistas, na Rússia, por causa do nome de Cristo Jesus. Torturados, lançados para dentro de campos de trabalho forçado. E Satanás continua usando da espada e dos seus servos da impiedade contra a igreja. Mas há também outra forma de perseguição ao longo da história. Uma maneira como estas portas do inferno tentam prevalecer contra o avanço da igreja, através das falsas religiões, da idolatria, levando homens e mulheres a buscarem contato com espíritos. Nosso país, você sabe, tornou-se a primeira sociedade na face da terra em que as pessoas aprendem diretamente dos lábios de demônios. E você encontra nas revistarias, nas bancas, livros escritos por demônios, psicografados, onde demônios do inferno ensinam diretamente às pessoas como viver e como se comportar. Você não precisa mais de um livro de filosofia materialista na biblioteca da universidade, ou algum programinha existencialista. Você pode hoje no Brasil aprender direto de um demônio e ser ensinado como permanecer no inferno. E as portas do inferno têm agido desta maneira, para tentar manter pessoas na ignorância, dominado por filosofias tolas. E você observa estas novelas, o fruto da imaginação pervertida de homens ímpios, e as multidões que passam dias e horas na frente de novelas, sendo ensinado a imoralidade, a perversão. É de surpreender que haja crentes que possam ousar sentar diante de coisas como essa, e ainda assim louvar a Deus com sua mente depois, e os seus lábios. E estas portas permanecem firmes contra a igreja, mantendo pessoas presas no inferno, cativando as suas mentes e os seus corpos, e a todo tipo de perseguição. Um número imenso de religiões manufaturadas por Satanás, centenas de arapucas, centenas de seitas, centenas de religiões, pegando pessoas. Há uma pessoa inclinada ao misticismo, está aqui uma religião para você. Não busque Cristo, permaneça aqui. Você pensa sobre as forças do universo, o nirvana, aqui está um monte de religião para você pensar que você pode ter Deus e ficar em paz, seguindo para o inferno tranquilamente. Estas portas do inferno permanecem firmes e são grandiosas, tentando manter pessoas para dentro. Falsos ensinos através da cobiça e do orgulho humano. Eu não consigo manter tantas pessoas longe do cristianismo. Deixa eu trazer uma mensagem falsa para dentro do cristianismo. A busca por bens materiais, a busca por prosperidade terrena. Sim, você pode louvar a Deus e massagear a sua cobiça, a sua ganância, e buscar por um Deus que se parece mais um gênio da lâmpada do que o Deus verdadeiro, santo e glorioso e eterno para sempre. E assim Satanás engana as pessoas, e ele traz o mundo para dentro da igreja. Se ele não consegue manter as pessoas no mundo, então ele traz o mundo para dentro da igreja, o estilo pop de adoração, e uma busca por tranquilidade neste mundo. Ou ele distrai os crentes em Jesus Cristo para viver em torno de suas carreiras, viver em torno de seus estudos, e plantar para o aqui, para o agora, e tratar a igreja como um acessório apenas, um culto somente, nada envolvido na obra do Senhor, como pessoas ali sendo cozinhadas em banho-maria para chegarem ao espeto do inferno um dia. Estas portas do inferno são tão resistentes, são tão fortes, e assim Satanás tenta se opor à igreja, ao evangelho, e estas portas tentam resistir. Ele não é derrubar prédios de uma igreja necessariamente em países ocidentais. Se ele simplesmente conseguir trazer o mundanismo para dentro da igreja, e assim ele implode igrejas locais sem derrubar um tijolo delas, e as tornam ineficazes e mundanas, como clubes de entretenimento religiosos para entreter os bodes e matar de fome as ovelhas. Não é astuto o diabo entreter os bodes com toda a diversão religiosa, e tira a palavra e mata de fome os servos de Deus, para que não tenham força nem vigor para testemunhar e glorificar o Salvador? E eles não percebem quão falhos e falsos são esses métodos e essa adoração mundana que tem entrado na igreja. E assim, este é o argumento do diabo. E você pensa sobre a resistência destas portas, pensa sobre um movimento novo como este, LGBT, que se tornou um movimento gigantesco e poderoso no Brasil e no mundo inteiro, um movimento organizado por firmas de advogados,
por empresas poderosas de tecnologias da comunicação, por mídia social, por pessoas que dia e noite trabalham como promover os seus símbolos, o unicórnio, o arco-íris, desde a infância, em crianças aprendendo a achar natural, o beijo gay. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, não havia muito disso, mas pouco tempo a LGBT começou a pensar, como nós podemos chocar as pessoas, para que elas achem natural o homossexualismo na sociedade? Bom, vamos criar um slogan: saia do armário homossexual, venha para as ruas. E logo em pouco tempo você começou a encontrar casais homossexuais em metrôs, na plataforma, no momento mais cheio do metrô, se beijando e o trem passando, para que milhares de pessoas pudessem ver. Você já viu isso? Isso são estratégias, e você vê isso no mundo inteiro. Este movimento atacando a igreja do Senhor Jesus Cristo, lançando pastores na prisão, questionando uma pessoa na padaria se ele não faz um bolo para o casamento homossexual, impondo o casamento homossexual, seguindo em frente com grande poder, como uma máquina para triturar valores. Você observa as portas do inferno, não é? Tentando resistir e atrair pessoas para mais e mais longe do Senhor Jesus Cristo. Estas portas imensas. E há o materialismo também típico de toda a sociedade, que invade a vida da igreja, o excesso de entretenimento, de lazer e de projetos terrenos, o que distrai a mente das multidões para extraírem a sua satisfação, segurança desta vida e não terem qualquer desejo pela mensagem do Evangelho. E como o diabo divide igrejas, entrando por dentro e movimentando a mente e o coração de seus filhos e filhas para trazer fofoca e picuinha e maus sentimentos, e muitas vezes homens que ouvem, nunca aprendem a palavra, e mulheres que ouvem, não conseguem dominar os seus sentimentos pela palavra e santificar as suas vidas, e igrejas são desabadas por terra. E você observa a briga entre tantas igrejas e pessoas, e convenções passando pelos seus terminais de reuniões e sínodos, ideias esdrúxulas, longe da palavra de Deus, trazendo todo tipo de coisa para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. São portas imensas no mundo, na sociedade, tentando entrar para dentro da igreja, e você vê isso em toda parte, não é? Você vê o ecumenismo tão forte em nossos dias, a busca por juntar mãos evangélicos, católicos e espíritas, e todo este tipo de coisa. E há muitas outras esferas, não é, para esta guerra. Há também um combate pessoal, individual de cada crente. Quando Satanás tenta crentes em Jesus Cristo para buscar colocá-los no chão e torná-los pessoas autossuficientes, que dirigem suas próprias vidas, pessoas que não oram, pessoas que não leem a palavra, que não evangelizam, pessoas distraídas com esta vida, casa, carreira, posses, planos, que não dependem de Deus na jornada da vida. E isso, é claro, sempre para cessar a obra do Evangelho na igreja. Sim, ele dá prosperidade para alguém para tirá-lo da obra do Evangelho, para tirá-lo da oração, para tirá-lo da leitura. Ele dá uma casa, claro que dá. Ele dá um carro, sim, ele faz com que as coisas sigam, que você tenha uma promoção no local de trabalho. Ele não precisa te ferir, te destruir necessariamente. Ele te dá coisas maravilhosas para te tirar do meio do povo de Deus, para te tirar do evangelismo, para cessar o teu fervor espiritual, para que você não ore, para que você esteja cheio de preocupações maravilhosas com a prosperidade e a carreira, e não ore mais, e não tenha a tua lista de oração, e não interceda pela igreja, e não tenha energia, esteja dormindo na igreja quando deveria adorar o Deus vivo com a mente desperta. Nada de Bíblia, nada de oração. Ele não precisa te ferir, destruir tua casa como ele fez com Jó. Ele pode te dar muitas coisas que te manterão longe do Senhor, e você imaginará que isso é uma bênção de Deus, simplesmente porque a vida material está prosperando quando a vida espiritual está tão fria. Assim, estas portas tentam prevalecer. Todos esses esquemas satânicos são representados aqui por Cristo como as portas do inferno. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas mesmo diante de tudo isso, queridos irmãos, e nós estamos falando não sobre a derrota da igreja, mas a vitória. Mesmo diante de tudo isso, há uma promessa neste versículo de número 18, é uma promessa certa e infalível: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos aqui tremendo encorajamento, tremenda certeza na palavra do Salvador. Bem, mas será que estas palavras de Cristo, dirigidas aos discípulos no primeiro século, se aplicam a nós? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja no século 21?
Porque as portas do inferno, na verdade, parecem triunfar em nossa geração. São dias de letargia espiritual e de grande confusão. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo em nosso país se tornou objeto de piada como nunca antes. E você percebe como estes movimentos, pentecostalismo, e mais uma vez não me refiro a crentes genuínos que estão dentro desse movimento, mas os ensinos esdrúxulos, tem levado pessoas a fazerem coisas tão bizarras e irracionais diante da sociedade, a tal ponto que a igreja evangélica se tornou um motivo de piada e chacota, como pessoas irracionais e absurdas que precisam de tratamento mental e de alguma coisa desse tipo. Parece que as portas do inferno têm prevalecido em nossa geração. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo é vilipendiada, e há um tipo de perseguição, não é, intelectual contra os princípios bíblicos em toda parte no Brasil como nunca antes. Quem jamais imaginaria 30 anos atrás que o número de filhos de Belial poderiam fazer um filme depictando o Salvador como homossexual e ninguém rasgasse as vestes, jogasse cinza na cabeça? Hoje você vê crente assistindo e rindo e dando ibope a estas coisas. Realmente a Igreja de Cristo parece tão fraca em nossa geração, não é? E o povo de Deus que ama e permanece na palavra, perseguido, parece ser tão fraco, tão desprezado. Será que a igreja prevalecerá em nossa geração contra estas portas do inferno? Bem, queridos amigos, lembre-se disso também. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não está presente somente no Brasil. Ela não se resume à nossa realidade somente. O grande comando e a grande missão da igreja é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E a igreja, o Evangelho de Cristo é mundial, está em toda parte. E ainda embora aqui em nossa localidade nós parecemos na superfície ser uma minoria desprezada, nunca se esqueça que no dia final se mostrará que a Igreja de Cristo, na verdade, tem sido o maior de todos os impérios que permanecem em pé ao longo da história, a maior de todas as sociedades unidas e mantidas, porque é uma igreja mantidas pelo Espírito Santo de Deus. E o mais longo de sobrevivência na história da humanidade é o reino espiritual de Cristo, não é um reino terreno. E em toda parte, pelo país e pelo mundo, há crentes que adoram ao Senhor e que neste exato momento estão reunindo, louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor, em lugares que você nunca imaginaria que houvesse um crente verdadeiro, por conta da perseguição estatal, digamos, até que alguma crise aconteça, não é? Ou uma guerra civil, uma invasão, e você percebe quantos crentes há em tantos lugares, adorando em casas, em prédios destruídos, em bairros destruídos, na beira de rios, no subterrâneo, louvando ao Senhor, dirigindo a Ele glória e louvor e se espalhando por toda parte, pregando o Evangelho. Já mencionei este exemplo uma vez, o Iraque, você lembra? O domínio do islamismo ali, aquela destruição total, e o recrudescimento das forças xiitas e da religião muçulmana ali, ninguém entra, nem Bíblia, nem nada visível, e nós imaginamos que não há nenhum crente possível, só muçulmano, e de repente você descobre que um homem estava indo naquele país, viajando 2, 3 vezes por ano e distribuindo ali milhares e milhares de Bíblia em praça pública para as pessoas, em um lugar onde você é morto por portar uma Bíblia. Você percebe como o Senhor avança a sua igreja, o testemunho do Evangelho no Afeganistão, onde o cristianismo tem sido levado a ser enterrado, assim por dizer, a igreja submersa, não mais visível. No Irã, a palavra de Deus tem se espalhado por toda parte. Conheci há um tempo atrás um missionário chinês que possui em Beijing, na China, um grande apartamento, é um homem de posses, um contador, possui uma firma, e naquele apartamento ele reúne ainda hoje 100 pessoas pregando o Evangelho no centro de Beijing, um lugar onde você é monitorado por ter uma Bíblia. Naquele país as portas do inferno não prevalecerão, o Evangelho seguirá em frente. Mesmo agora, pessoas em tantos lugares ouvindo o Evangelho da graça redentora. E assim, nunca se esqueça que nós somos um movimento mundial e contínuo, porque o Espírito aplica a palavra e a pessoas salvas em todas as épocas, em todos os países, em tribos indígenas, em todos os centros urbanos. Ele preserva a sua igreja, ele constrói a sua igreja sobre esta rocha que é ele próprio, e esta igreja perseverará, e as portas do inferno não prevalecerão em qualquer período, em qualquer momento, para impedir a missão mundial da igreja. A igreja seguirá em frente. E lembre-se, querido, também disto, que o Senhor Jesus Cristo disse também que nós sempre seríamos
pessoas de um pequeno rebanho, claro, é que embora haja um número imenso que serão salvos, milhões e milhões, milhares e milhares, um número que nenhum ser humano por fim pode contar, e o novo céu e a nova terra será populado por milhões de pessoas. Talvez este novo céu precisará ser expandido, este mundo maior do que agora, para conter a quantidade de salvos. Ainda assim, amigos, é um fato que em qualquer período nós seremos uma minoria comparado com aqueles que não creem. O Senhor declarou isso muitas vezes. Ele disse em Lucas 12:32, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ele diz também em Mateus 22:14, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Sempre haverá muitas placas de igreja em toda parte, mas pouco sinal da igreja, porque será um rebanho fiel pequeno, um grupo fiel, mesmo dentro do grande escopo do cristianismo ecumênico em geral. Meu rebanho pequeno de verdadeiros salvos, diz o Salvador, pessoas que de fato santificam as suas vidas, pessoas valorosas, pessoas que amam o Salvador, pessoas que, embora frágeis humanamente falando, simples em tantas coisas, são pessoas que amam o Salvador, foram salvos por Ele, que alcançam almas e que dependem dos métodos bíblicos para se formarem como igreja, que amam a palavra de Deus, que se mantém fiel aos caminhos antigos trilhados pelo povo de Deus desde o princípio. Sempre haverá uma igreja em cada cidade, em cada país, que ama o Senhor, um grupo de irmãos louvando a Deus, pregando o Evangelho, seguindo em frente. Isso sempre será assim, diz o Salvador, e ao longo das épocas o Senhor reunirá para si um povo para a sua glória. Mas agora, deixe-me indicar alguma das vitórias da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos considerando a vitória da igreja. E aqui nós vimos, ou melhor, aqui nós vivemos hoje em uma época materialista, hedonista, onde o ateísmo prático, não é, no meio evangélico, parece triunfar. Ateísmo prático, você sabe a diferença? Ateísmo teórico, creio na evolução. Ateísmo prático, creio em Deus, mas vivo como se Ele não tivesse dado uma lei para me abraçar e honrar e viver. De domingo a domingo, como se não existisse um Deus. Eu não adoro, eu não sirvo, eu não santifico a minha vida. Ateísmo prático domina a nossa sociedade cristã. E nós vivemos nessa geração, não é? Mas será que a igreja e a palavra de Deus está triunfando? Sim, ela triunfa mesmo nesse período. E em várias formas. Veja, porque em dias de iniquidade, de escuridão moral e de corrupção, é nesses dias, meus irmãos, de densas trevas morais, que a palavra de Deus é mais vindicada. Em dias de imoralidade, de corrupção, de violência, de anomia social, moral, que a palavra de Deus é mais vindicada. Por quê? Porque quando a rebelião humana, a corrupção humana e a violência se tornam comum, algo absurdo, comum, e a imoralidade e a promiscuidade se tornam tão fétidos, em períodos de caos e desmoronamento social como o nosso, de crime, de violência contra os mais fracos, crianças que não nasceram, que a palavra de Deus é vindicada e provada verdadeiro, porque a palavra de Deus ensina a queda do homem no pecado. E a palavra de Deus mostra o resultado e a consequência do pecado. E a palavra de Deus diz que o ser humano irá de mal a pior. Será que não é o que nós vemos? Acaso a palavra de Deus não é vindicada como sendo verdadeiro tudo o que ela diz sobre o ser humano e sobre as sociedades até o final? Em períodos como esse, que a palavra de Deus é mais vindicada, porque ela ensina e ela aponta a queda do homem no pecado e a entrada do pecado no mundo. A Bíblia é simplesmente provada, é verdadeira. E o estado da nossa sociedade, será que o estado da sociedade em que nós vivemos é um sinal da derrocada da igreja, da palavra de Deus? Não. É mais uma vindicação da mensagem do Evangelho. Porque a Bíblia diz que é isso que nós somos por natureza. E é uma vindicação do Evangelho que diz que a única esperança para um ser humano é o Evangelho da graça redentora. A palavra de Deus é vindicada como nunca antes. Todo o tempo necessário para o ser humano melhorar a si mesmo foi dado. O tempo para as filosofias estoicas,
o tempo para as religiões pagãs, o tempo para o espiritismo, o confucionismo, o catolicismo romano, o iluminismo. Todo o tempo foi dado para o ser humano melhorar a si mesmo, e o que nós vemos, o ser humano indo de mal a pior. E a palavra de Deus é vindicada, porque ela diz que o ser humano é assim, e a única esperança é conversão, é transformação pela uma obra do Espírito. E aqui está a palavra de Deus sendo vindicada como nunca em nossos dias. Se houve períodos de certa paz, se houve períodos de certa ordem na sociedade, foi por conta da influência mais alastrada da palavra de Deus em sociedades. Se houve período em que as pessoas tinham mais respeito e as nações se respeitavam melhor, foi porque a palavra de Deus foi proclamada e alastrada por países. Você pensa sobre um país como a Índia, um país que vivia uma idolatria absurda, onde as pessoas destruíam a si mesmo como oferenda aos deuses e cortavam, e quando um homem morria, a sua mulher precisava ser queimada junto com o homem, até hoje o seu marido, era um sinal da religião. E se não fosse feito, traria uma maldição ao país, até que os missionários William Carey e tantos outros foram pregar o evangelho, a luz de Deus às trevas daquele país. E quanta mudança, prosperidade e avanço na educação e na sociedade, até que eles começaram, como diz o Salmo 2, a romper os grilhões do evangelho, assim por dizer, como sociedade, e voltar às práticas das religiões hindu, e todas estas coisas começaram a voltar àquele país. Observe o comunismo também na Rússia, e tantas coisas. Se houve período de paz no mundo, e de bom senso, e de avanço, foi quando o evangelho e o cristianismo afetou e influenciou em larga escala, com os princípios da fé e a ética moral bíblica, muitas sociedades. Mas quando as sociedades conseguiram, pelo trabalho de Satanás, estas portas do inferno, romper a influência moral cristã, o resultado é o que nós vemos hoje, não é? Países vazios, o aumento no número de suicídio, de aborto, guerras em toda parte, corrupção em todo lugar. Quanto mais o cristianismo é diluído e afastado das sociedades, da lei e dos governos, nós vemos isso. Mas será que por isso o cristianismo ele se provou ineficaz, falso? Não. Simplesmente ele foi mais uma vez provado. Tire a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, e o resultado é isso: trevas, escuridão moral, ignorância, vileza, violência. A palavra de Deus ensina sobre a natureza corrupta humana, não é verdade? E assim a palavra e a igreja triunfam mesmo desta maneira. Ela permanece verdadeira, ela permanece em pé e ela segue em frente. A igreja, como diz aquele antigo hino, por tristezas e pesares, segue caminhando, segue caminhando. O povo de Deus segue vencendo, segue rompendo em fé, assim por dizer. E o Senhor Jesus garantirá que a tocha da verdade passe de geração a geração, de mão a mão, de igreja a igreja fiel, até o final. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam e que uma igreja verdadeira, não me refiro ao cristianismo geral, mas uma igreja verdadeira, fiel, santificada, viva, ativa, unida, permaneceria em todas as épocas até o final. Sempre haverá igrejas locais, em todas as épocas, fiéis, como no Novo Testamento, até o final. Deixe-me dar um exemplo próximo de nós. Às vezes tenho mencionado sobre isso. A igreja que nos enviou ao Brasil, o Tabernáculo Metropolitano, que deu início a esta congregação, cumprindo o ID de Cristo a todo mundo. Essa igreja completa neste ano, marque você, 370 anos. 370, eu não disse 7 anos, 17 anos, 370 anos ininterruptos, louvando a Deus, pregando o Evangelho, evangelizando crianças e adolescentes. 370 anos. É difícil pensar, não é? Uma instituição durar todo este tempo. Uma igreja viva ali em Londres, pregando sem fechar as portas todo esse tempo. Agora, nesse período de 370 anos, apenas um exemplo, irmãos, para mostrar como Deus, não só naquela igreja, mas Ele mantém a tocha da verdade acesa em todas as épocas. Neste período de 370 anos, quantas coisas já aconteceram na história? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o levante, a derrocada de impérios russo, Napoleão, o imperialismo inglês, a bancarrota, a independência dos Estados Unidos aconteceu, monarquia no Brasil, Primeira República, Segunda República, atualmente uma versão de República, Primeira Guerra, Segunda Guerra, o colapso do comunismo, o colapso do liberalismo, o colapso do militarismo, várias guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, guerra no Vietnã, tantas guerras em tantos lugares, o movimento hippie,
hippie, a revolução liberal sexual, o levante às decadências das civilizações e movimento social, tudo isso em 370 anos, se levantou, caiu, e aquela igreja permanece pregando o mesmo evangelho de hoje, reunindo crianças e adolescentes e pregando Cristo, enviando missionários pelo mundo inteiro, santificando a Deus, um culto reverente como aqui, desde sempre, louvando a Deus, um culto vertical, saindo às ruas, uma igreja comprometida em 370 anos. Aquela igreja continua a mesma, pregando o mesmo evangelho, experimentando a graça de Deus em resposta às orações, não mudou a mensagem, não diluiu a mensagem, não adotou maneirismos e técnicas da nova sociedade, não abandonou o evangelho, e pessoas em suas dezenas de milhares vieram a nascer de novo ali, adultos e crianças. E você continua hoje a ler os sermões de Spurgeon, de John Rippon, e tantos outros que foram fiéis, evangelistas de criança no século XVIII, e os puritanos que passaram por ali, e a confissão de fé batista escrita ali naquela igreja com outros pastores. E essa não é a única igreja, não é a única igreja, tantas igrejas na Rússia, na China. O Senhor preservará a sua igreja. Não é maravilhoso, queridos amigos, pensar desta forma, que a igreja está viva, ela não está na velha história, no passado. Ele mantém a igreja viva, embora pequeno, um pequeno rebanho fiel, louvando, servindo, agradando ao Senhor, santificando a sua vida. Não é maravilhoso saber que esta tocha daquela igreja chegou ao Brasil e tem chegado em outros lugares, passando de mão em mão, e o povo de Deus em tantos outros lugares. Quantas igrejas ainda talvez existam aqui no Brasil, desconhecida, mas fiéis, uma adoração bíblica, amando a Cristo, crentes valorosos, saindo às ruas? Certamente há. O Senhor tem preservado numa pátria como esta, igrejas vivas, um povo de Deus para si mesmo em tantos lugares. E nós pensamos sobre isso, não é? A igreja segue em frente em um contexto de combate por almas, Satanás e os seus exércitos mantendo almas, a nossa guerra por mentes. Nós estamos combatendo por mentes, uma guerra por mentes. Satanás buscando manter as mentes cativas ao pecado e à ignorância, e a igreja alcançando mentes, arguindo com o evangelho, instando, falando e dependendo do Espírito Santo de Deus para tocar os corações e salvar pessoas. É um combate por almas, a igreja alcançando almas, o diabo mantendo almas no inferno, e nós alcançamos pela graça do evangelho em Cristo Jesus. Em toda guerra, não é? Em toda guerra há vítimas fatais em ambos os lados. Em toda guerra há vítimas fatais em ambos os lados. Mas nessa guerra espiritual não haverá nenhuma vítima fatal. Não haverá nenhuma perda última em qualquer igreja verdadeira, porque cada pessoa, não importa quão pobre, quão simples, quão iliterato, quão novo, quão vulnerável, cada uma daquelas pessoas em cujo coração o Espírito de Deus operou um dia na conversão, cada uma delas será trazida finalmente segura ao lar celestial. E essa é a doutrina da preservação, da perseverança dos santos. Não haverá fatalidades espirituais finais no reino de Deus. Não haverá uma única vítima. Não haverá ninguém que se perderá tendo sido salvo por Deus deste lado do céu, que não entrará pelos portais da glória eterna e será recebido pelo Salvador. Cada um daqueles, querido amigo, por quem Cristo morreu e tem um testemunho real, vivo de conversão. É bastante óbvio falar sobre isso, não é? Há muitos recordes olímpicos. Recentemente, alguns dias atrás, um queniano quebrou um antigo recorde de um outro queniano na corrida de São Silvestre. Imagine correr aquilo naquela velocidade, que estrutura física, não é? Que pulmão, que energia, que força. Eu vejo minhas filhas da cambalhota, eu preciso sentar de cansado. Você fala sobre recordes, não é? Recordes. Até serem quebrados por alguém superior. Mas a vitória da igreja no último dia jamais será superada. Você pensa sobre o futebol, um esporte tão banal como este em nossos dias, não para a prática, mas para a observação, que se tornou uma idolatria diante da qual muitos joelhos de crente têm se dobrado. Você pensa sobre o futebol, falando sobre o futebol, todo aquele esforço, não é? 22 homens correndo, treinados, um gol imenso, do tamanho desse painel aqui, imenso, uma bolinha pequena para entrar no gol desse não entra, dizia meu avô. Mas ali é aquele esforço, 90 minutos jogando e suando e
não é? Fazendo todo tipo de coisa, trapaceando, brigando, empurrando, dando canelada. Alguns enterram cabeça de boi na beira do gol, macumba para ganhar, e as coisas não acontecem. 90 minutos e lutando, e de repente, no último segundo, único gol, um golzinho, e vence o campeonato. Um golzinho. Mas o triunfo da igreja no final não será um gol, será uma vitória total, imensurável, devastadora, quando Cristo Jesus voltar a este mundo. Inqualificável a vitória da igreja, a vitória final, tão esmagadora. Milhões e milhões e milhões de pessoas ganhas por Cristo do inferno. E quantas crianças, cujo da boca de quem flui o perfeito louvor, Cristo terá para si mesmo. Que vitória gloriosa, porque cada salvo, cada crente em Jesus Cristo será trazido ao céu seguro. Nenhum daqueles por quem Cristo sofreu será perdido, meu querido irmão. Aqui está a nossa meditação para esse primeiro domingo do ano. Esteja continuamente em oração, em comunhão sincera com Deus. Você experimentará estas portas do inferno tentando te resistir por uma vida para o Senhor, uma vida consagrada. Rededique a sua vida continuamente, regularmente ao Senhor. Após cada período, após cada lombada no caminho, uma intensidade no estudo, algum trabalho necessário, volte ao serviço do Senhor, à casa de Deus. Esteja junto com o povo de Deus. Há desafios, há enfermidades, rededique a sua vida. Guarde a sua mente em santidade. Não brinque com o pecado e sua malícia. Lance fora estes pecados que persistem. Pare de alimentar esta enfermidade da alma. Crucifique, lance para fora da tua vida estas coisas. Tome cada oportunidade, querido, para falar de Cristo a alguém. Não seja um soldado dormindo no uniforme. Carregue os teus panfletos, os teus CDs. Há uma oportunidade no Uber, no táxi, no ônibus, na padaria. Olhe ao Senhor pela manhã para que você esteja em comunhão com Ele, para testemunhar. Nós estamos ganhando terreno. Não esmoreça, continue enviando vídeos, continue trazendo pessoas. O tempo está acabando, a ampulheta está descendo a areia, Cristo está voltando. Mantenha-se firme. Não é tremendo que às vezes nós estamos firmes e de repente situações vêm, não é, dificuldades, e você começa a titubear e se esquecer do Senhor, e provações vêm, e de repente ela acaba, e você para. Como eu fui fraco, eu poderia ter resistido mais um pouco e saído do túnel. Você já sentiu isso? Eu poderia ter me segurado e não murmurado. Eu poderia ter segurado e não pecado. E logo eu estou aqui, um período de bênção. A vida espiritual é assim, ciclos, provações, dificuldades que nos levam à oração e resposta, alívio, paz, provações de novo. Será que nós vamos sucumbir em cada túnel deste ano? Uma dificuldade no lar, no trabalho, no corpo, e murmurar e pecar, não estar na igreja, uma nova distração e sair da obra do Senhor, quando logo na sequência vem bênção, vem paz, vem alegria? Mantenha-se firme, o túnel irá passar. São ciclos. Cristo está voltando, a igreja precisa avançar, o tempo irá acabar, não se esqueça disso. Uma breve vida, nunca seja desencorajado pela realidade em volta. Lembre-se da igreja no mundo, ela segue caminhando firme. Lembre-se que nós somos chamados como um pequeno rebanho. Nós não estamos buscando prosélitos, mas uma igreja de pessoas 100% regeneradas, fiéis, amantes da verdade, um pequeno exército. Enquanto Saul, com seu imenso exército, combatia, tropicava, Davi com 600 homens protegia todo Israel, ganhava as vitórias. Uma pequena igreja, independência do Senhor, pode fazer um arraso, um estrago muito maior no campo do inimigo do que uma imensa igreja colossal, morosa, centrada em si mesmo, em entretenimento. Uma pequena igreja santificada. Por acaso o Senhor não pode fazer isso com uma pequena igreja? Sim, nós queremos prosperar, mais trabalhadores, mas mais queridos irmãos, pessoas salvas, trabalhadores fiéis na obra do Senhor. E a palavra, querido, é provada verdadeira nos piores períodos morais da história. Não tema os piores períodos, são nesses momentos que a palavra é provada e a oportunidade para brilhar a luz do Evangelho. Lembre-se que a justiça de Deus será vindicada, e a igreja seguirá em frente pelo fogo das provações, e as portas do inferno, nem nesta jornada e por fim na eternidade, prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu também te digo, Pedro, sobre esta declaração: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.